como não é democrático alterar de maneira unilateral a ordem das oitivas aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, hoje, seu Wellington, não era para o senhor estar aqui. Hoje, era para o Saulo Moura da Cunha, diretor da ABIN, estar aqui. Mas a ordem dos depoimentos foi alterada de maneira unilateral, sem participação dos outros integrantes da comissão. Quer os titulares, quer os suplentes, que não têm direito a voto, mas têm direito a voz. Ninguém foi ouvido. Ninguém foi ouvido. Nem o autor do requerimento, que é o deputado pastor Daniel de Castro. Isso não é democrático. Isso não é democrático. E eu preciso ressaltar que a presidência da CPI pertence a um deputado do Partido dos Trabalhadores, que se auto-intitula a democracia brasileira. Porque a esquerda autoritária e anticristã acha que incorpora a democracia. E age dessa maneira. E age dessa maneira. Então, hoje, quem era para estar aqui era o doutor Saulo, da Moura Cunha. Mas é preferível para essa esquerda autoritária que venha o senhor. Porque com o senhor aqui, eles conseguem atrelar um possível atentado à bomba, uma tentativa de atentado à bomba, com a senadora Damares Alves, com o presidente Bolsonaro, para incriminar a direita, que é o que se pretende aqui nessa CPI, desde o início dela. Ela nasceu para incriminar a direita. E nós, toda quinta-feira, estamos aqui a desmentir, como foi feito ainda há pouco, com imagens do depoimento. E aí, o presidente e o relator não têm tempo para inquirir as testemunhas. Os outros deputados todos têm, os titulares 25 minutos, os suplentes 15 minutos. Aí o presidente da CPI interrompe o deputado porque está discordando do depoimento do general Dutra. E isso é democrático. E quando eu acabar de falar aqui, provavelmente ao final da CPI, ele vai responder a minha fala, a fala do deputado pastor Daniel de Castro, a fala da deputada Paula Belmonte, e nós não teremos direito de resposta depois. É democrático, mas é porque a democracia é relativa para eles. Democracia é quando eles estão no poder mandando em tudo, e os outros têm que se submeter. Aconteceu algo parecido aqui ontem, uma tentativa de um consenso. Consenso é o que eles dizem que é, e não o que a maioria vota. Pois bem, já que eu não terei os 25 minutos, e já que não é o doutor Saulo que está aqui, eu vou deixar de fazer perguntas para Vossa Senhoria. Peço desculpas, senhor Wellington, por não fazer perguntas a Vossa Senhoria, e vou falar pelos 15 minutos que eu tenho. Vou trazer o doutor Saulo Moura da Cunha para cá, apesar dele não estar fisicamente, porque ele não vem aqui, mas foi lá na CPMI do Congresso Nacional. E lá na CPMI do Congresso Nacional, ele falou que a ABIN enviou 33 alertas de perigo quanto às manifestações do dia 8 de janeiro ao general do Lula, general Gonçalves Dias. É uma implicação direta ao general do Lula. A mesma implicação que foi feita pelo general Penteado, que incrimina o general do Lula por omissão. Mas é por isso que o Saulo Moura da Cunha não está aqui. Porque ele traria respostas que deixam a esquerda numa posição desconfortável. Então a gente muda a ordem das oitivas e encerra a CPI, se preciso for, sem ouvi-lo e sem ouvir o ministro da Justiça, Flávio Dino, também. Quando o senhor é indagado aqui sobre urnas eletrônicas, é porque se o senhor disser que desconfia das urnas, isso vai ser atrelado ao fato de que Bolsonaro desconfiava das urnas eletrônicas também. E aí vão dizer que o dia 8 de janeiro foi por causa do Bolsonaro, que ele desconfiava das urnas. Parece uma comédia pastelão, mas é uma investigação de uma comissão parlamentar de inquérito. Até cuspi o chiclete que estava na minha boca. Parece uma comédia pastelão. O seu Saulo, da Moura da Cunha, falou mais lá a matéria está no site do Senado Federal. Ele falou mais lá na CPMI, questionado por Elisiane Gama, que é a relatora de lá, o ex-diretor adjunto da ABIN negou que tenha adulterado um relatório enviado à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, negou que tenha adulterado.
Cunha admitiu, contudo, que elaborou 2 relatórios. Mas disse que a decisão de retirar do primeiro documento os alertas enviados ao general Gonçalves Dias, digo eu, o general do Lula, diz ele outra vez, partiu do próprio chefe do GSI. Se o Saulo tivesse aqui, ele ia estar falando disso. Mas não pode, a gente não pode falar do general do Lula. A gente não pode falar que a Força Nacional estava lá pronta para ser utilizada e não foi. Numa omissão gravíssima do ministro da Justiça, que sabia de tudo que estava para acontecer. Aliás, essa tentativa de ficar a todo momento querendo que os bolsonaristas que vêm aqui, porque te rotulam de bolsonarista, esquecem que o senhor trabalhou para o Cid Gomes, que é irmão do Ciro Gomes, que no primeiro turno da campanha eleitoral até teve coragem de falar umas verdades para o Lula. Por exemplo, você não foi para Paris quando o Bolsonaro ganhou porque estava preso. Saiu da boca do Ciro Gomes. Ele falou as verdades. Mas no segundo turno ele apoiou o Lula. Por que ele apoiou o Lula? Porque ele é de esquerda, como é o irmão dele, Cid Gomes. E mesmo com essas diferenças, às vezes até de caráter, entre a esquerda, entre os integrantes da esquerda, eles se ajudam mutuamente. E vem aqui dizer que um ou outro bolsonarista criminoso foi abandonado pelos bolsonaristas, porque eles não abandonam os criminosos deles, não. O ex-presidiário continua com apoio massivo da esquerda. Esse sim, condenado em 3 instâncias de julgamento. Eles não abandonam, eles se orgulham, porque para eles os fins justificam os meios. O desejo de poder deles é maior do que o desejo de justiça, de verdade. Eles só querem o poder pelo poder. Então não importa o que o Lula tenha feito, eles defendem. E aí eles ficam nessa, das urnas eletrônicas, querendo arrancar de todo modo da boca de quem vem aqui. Então eles juntam o depoente a Bolsonaro, e aí eles perguntam assim, você confia nas urnas eletrônicas? Porque se a pessoa disser assim, eu não confio, tá vendo? Foi Bolsonaro que causou o dia 8 de janeiro, porque o Bolsonaro fez uma reunião com os embaixadores para dizer que o sistema não era confiável. O ministro Flávio Dino não vai vir aqui, apesar dele ter sido, o requerimento ter sido aprovado. Mas eu vou trazer ele para cá também, por meio do meu aparelho celular, porque ele já falou sobre as urnas eletrônicas. Atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei 1 ano depois, quer dizer, há 1 ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? Como é que se evita o eleitor votando por outro? Que foi esse debate no Supremo, da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir, pelo menos, o documento de identidade com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema da maior gravidade. E nós estávamos certos na elaboração da lei. São as palavras do ministro Flávio Dino, sobre as urnas eletrônicas. São palavras dele. E ele se amparou, no início do discurso dele, da resposta dele, no que o PDT falava, partidos de esquerda falavam. Então a esquerda pode discutir as urnas. A esquerda pode querer aprimorar o sistema eleitoral brasileiro e dizer as urnas não são 100% confiáveis. O nosso sistema precisa ser revisto. Ele falou aqui que mesário vota para um monte de gente. Ele falou. Mas ele não vai vir aqui. Então eu trouxe ele hoje. Em homenagem ao deputado Joaquim Roriz Neto, que não pôde estar aqui, mandou o memorando dizendo que não ia poder chegar a tempo, e que fez o requerimento para a gente ouvir o ministro Flávio Dino.
O senhor é jornalista. O requerimento para ouvir o senhor aqui foi aprovado por unanimidade. Mas quando o requerimento da deputada Paula Belmonte, e depois dela, do deputado pastor Daniel de Castro, meu e do deputado Joaquim, que representamos o requerimento para ouvir o fotógrafo da Reuters, que estava lá tirando foto dos invasores, dos criminosos que estavam lá depredando tudo, quando esses requerimentos foram votados, não. Aqui, a esquerda falou assim, aqui nunca nós vamos criminalizar a imprensa. Nós somos a favor da liberdade de imprensa. Jornalista aqui na CPI, não. Com voz de autoridade, tom de voz de superioridade moral. E aí, tem um jornalista aqui, sendo taxado de blogueiro, militante, dois pesos, duas medidas. Para eles só vale o que eles querem. Eles não têm o menor compromisso com a verdade. A esquerda brasileira e mundial é autoritária, anticristã e não tem o menor compromisso com a verdade. O menor. Por onde vão, mentem descaradamente, com a cara limpa, sem nem corar de vergonha. Sem nem corar de vergonha. Os mesmos que atacavam as urnas eletrônicas, agora atacam Bolsonaro. E, pasmem, duvidar das urnas eletrônicas é motivo de inelegibilidade de um ex-presidente da República, porque não tem como acusá-lo de corrupção. Não pode, porque não há atos de corrupção. A vida dele foi devassada durante os últimos 4 anos. Não acharam nada, porque se tivesse achado, a mídia toda ia para cima do Bolsonaro. Não tinha nada. Tinha nada. Absolutamente nada. O que que tem? Ele marcou uma reunião com os embaixadores e falou assim, o nosso sistema eleitoral é vulnerável. A mesma coisa que o ministro Flávio Dino falou anos antes. Mas o Dino pode. O Dino é comunista. O Bolsonaro não pode. Ele não é comunista. Ele é cristão. Temos que persegui-lo. Então isso tem se repetido. E eu lamento muito que as coisas sejam assim. E eu lamento muito que mesmo com os pedidos feitos na última reunião da CPI, para que as alterações do calendário e o calendário fosse aprovado por voto aqui, isso não vai acontecer. Espero que aconteça, mas não acredito que vá acontecer. E há outro requerimento nesse sentido. Há perguntas também sobre o dia 7 de setembro de 2021, que foram endereçadas à Vossa Senhoria. Essas perguntas são outra tentativa de incriminar o presidente Bolsonaro, mas não só ele, toda a direita. O dia 7 de setembro de 2021 foi a maior manifestação da história de Brasília. 2 milhões de pessoas estiveram na esplanada dos ministérios. Famílias, idosos, crianças, pessoas que amam a pátria. Amam a sua bandeira, que é verde, amarela, azul e branca, e nunca vai ser vermelha. Jamais será vermelha. Nós não amamos um partido político, nós amamos o Brasil. Aquela foi a maior manifestação que Brasília teve na sua história, veio gente do Brasil inteiro para cá. Mas eles querem transformar aquela manifestação numa manifestação golpista. Eles querem dizer que tudo era um grande plano, que começou lá no 7 de setembro. Porque o presidente Bolsonaro mencionou de maneira indireta 2 ministros do Supremo. E isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E aí tudo é golpe depois disso. De igual modo, provavelmente eles vão ter que criminalizar agora todo o Senado Federal. Porque o Senado Federal agora vota PECs para limitar o poder do Supremo Tribunal Federal. Se um discurso foi considerado criminoso, imagina você votar PEC. Imagina aprovar na CCJ, como foi aprovada ontem na CCJ do Senado, um projeto que limita o poder do Supremo. Então é isso que a gente vive no Brasil hoje, é isso que a gente vê aqui nessa CPI. Infelizmente, seu Wellington, infelizmente, é isso que a gente está vivendo aqui. E eu agradeço pelos 15 minutos.